Oiê, vamos começando, tá? Vou abrir um pouquinho mais da gente começar a nossa aula. Bom dia, segundo ano. Já vamos começar, tá? Esperar o pessoal chegar. Ei, Anneli, Elvira, Igor, Júlia, Luana, que saudade de vocês! Bem-vindos, meus amigos, bem-vindos. Que saudade do meu segundo ser, muitas saudades, juro, de estar perto de vocês, sabe, de sentir a energia de vocês, o sorriso, a conversa, tudo. Muitas saudades, viu, meus amigos? Mas não desanimem, porque essa onda de baixo astral vai passar e a gente vai se rever, se Deus quiser, tá? E vai ser tudo novamente resgatado, nossa alegria, nossa liberdade de sair, de ir e vir, nossa saúde, tá? Acreditem nisso aí. Bom, bem-vindos, que vocês que estão chegando para minha casa, para minha aula de arte, para o meu cantinho, né? Estou aqui contra a luz, porque eu quero que a luz dessa manhã tão linda, vocês viram os céus de abril como são lindos? Observem. Eu quero que a luz desse dia chegue até você, né? E não a minha imagem, né? Eu vou conversando, é um bate-papo sobre arte. Tivemos um probleminha na aula passada, eu vou refazer essa aula, né? Essa aula foi feita na semana passada, mas eu tive uma queda aqui no sinal e essa aula então vai ser repetida, tá? Bom, então bem-vindo você que está chegando aí, é um bate-papo, né? Não quero ficar despejando o conteúdo de qualquer maneira, vocês devem estar cansados, né? A própria situação que a gente vive, eu quero que esses momentos juntos, né, que tenhamos assim um bate-papo, como se você estivesse aqui, ó, no meu cantinho, na minha mesa, né, pronto para conversar comigo, tá? Bem-vindo, segundo C do meu coração, C de coração. Então, hoje nós vamos ver do livro 2, o capítulo 7 e 8. São capítulos muito tranquilos, né? O capítulo 7 vai falar da arte moderna, o que é vanguarda. E nas nossas aulas anteriores, eu já adiantei um pouco esses termos para vocês, então vai ficar muito tranquilo, né? E o capítulo 8 vai falar do fovismo e do cubismo. Eu vou fazer uma abertura aqui e depois veremos as imagens, tá? Vocês estão vendo aí no PowerPoint, mas depois vou transformar em slides. Muito bem. Finalzinho do século XIX, início do século XX, são transformações assim muito rápidas e muito dinâmicas, né? Muitas coisas acontecem. Nós vimos nos capítulos anteriores o surgimento e na verdade, a popularização, porque o surgimento vem de bem antes, né? A popularização da fotografia. Nós vimos em capítulos passados o cinema, a evolução do cinema, né? Quantas transformações nesse final do século XIX, início do século XX. A máquina a vapor, o automóvel, o telégrafo, né? Quantas novidades com relação à ciência e à transmissão da comunicação. Esse mundo pós-revolução industrial, as indústrias, né, ocupando um papel muito grande dentro do fazer do homem, o trabalho, né, sendo revisado esse trabalho, o trabalho do homem com relação a tudo, a todo o seu fazer. Então, são muitas transformações, e isso chega na arte, né? O modernismo, a gente vai ver muitos ismos, vou falar alguns, cubismo, fovismo, dadaísmo, são várias correntes artísticas que são chamadas de vanguarda. Né? E essas vanguardas, cada uma foi surgindo a seu tempo, às vezes desapareciam, algumas perduraram por mais tempo, são reflexos dessa dinâmica de vida muito rápida. Outra coisa que nós vimos que foi o surgimento da fotografia. Depois do surgimento da fotografia, os artistas perderam a vontade de fazer as coisas, o mundo, objetivamente, realisticamente, do jeito que ele era. Para quê? Já tem uma engenhoca que faz isso, não é? Entre aspas. Então, a visão objetiva do mundo, essa visão de retratar as coisas do jeito que elas são, isso vai ser transformado, né? Então, nós vamos ver agora, nessas vanguardas, e a gente já estava vendo lá, quando nós vimos o pós-impressionista, essa visão mais subjetiva, né? Van Gogh dizia, só lembrar de Van Gogh, eu pinto o que eu sinto, não o que eu vejo. Então, isso nós já começamos nos pós-impressionistas, a prepará-los para essa ruptura que vai acontecer, né? Com relação a tudo na arte, as propostas. Muita gente quer buscar na arte moderna, né,
respostas. O que esse quadro significa? Por que isso? Mas a arte moderna, ela não traz respostas. Ela nos faz perguntas, assim como a arte da nossa época, a arte contemporânea, nos alfineta, nos instiga, porque são tempos de alfinetadas, são tempos instigantes e transformadores. Então, a arte acompanhou isso tudo aí. Sobre vanguarda, esse termo eu já disse, só vou rever com vocês, é um termo francês. Avant, na frente, guarda, avant-guarda, a guarda que vai na frente, é um termo usado na guerra. É aquele pelotão que vai na frente, avançando o caminho, abrindo o caminho para os pelotões de trás. Então, o que a vanguarda faz? Ela desbrava, ela rompe barreiras. E esses movimentos eram realmente assim. Eram movimentos que abriam caminho para novas propostas, para novas visões de mundo, para novas técnicas, novas liberdades expressivas, e foram transformadores, né? E o público gostou? Não. Na maioria das vanguardas, elas não foram bem aceitas. E os artistas não estavam preocupados com isso. Às vezes, até quando o público não gostava muito, isso era legal para os artistas e para a proposta, porque era sinal que eles estavam incomodando, que alguma coisa teria que acontecer no processo dessas pessoas de percepção do mundo, né? Quando a gente vê as obras impressionistas, a gente vê uma beleza plástica, a preocupação de registrar as paisagens. Os impressionistas, lá que nós vimos, né, no final do século XIX, Claude Monet, Degas, eles inovaram na técnica, as pinceladas rápidas, os borrões que o crítico fala, isso são borrões, isso é papel de parede, esses artistas são um bando de impressionistas. Os impressionistas inovam na técnica, mas não inovam nos temas, na postura, né? Com relação a representar esse existencialismo, essas dores que ficam dentro da gente. Então, a gente vai ver que nas vanguardas, apesar de não estar tão claro no aspecto formal da obra, mas se você consegue entrar, você identifica tudo que está acontecendo, nossas dúvidas, as guerras. Né? A gente vai ver o início do século XX assolado já por 2 guerras. Né? Então, no mundo em guerra, olha, é muito parecido com o que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma situação de caos, de dificuldade, uma situação que eu considero que estamos vivendo tempos de guerra, de batalhar contra uma doença muito difícil. Né? Toda a organização da sociedade mexeu com todos os países, com todas as classes sociais, em todos os climas, onde era frio, nos desertos, etc, etc. Então, em tempos de guerra, nós ficamos com os nervos à flor da pele. Né? E 2 guerras mundiais transformaram esse início de século, né? Até lá nos anos 40, e essa transformação chega na arte. Muito bem. Então, olha só, sobre a beleza. Os meninos falam, Mônica, essas vanguardas, elas não são bonitas. A beleza da arte, eu falo muito tempo isso para vocês, é a verdade. É quando ela é verdadeira com aquilo que se está vivendo. Né? Essa é a beleza. Às vezes, esteticamente, você vai olhar hoje o cubismo, o fauvista, vai falar, não, esses quadros eu não gosto. Mas, assim, a arte é muito além desse eu não gosto, ou isso é bonito, ou isso é feio. Esquece isso, né? O que isso diz? O que isso me diz? Né? Ou qual a pergunta isso me faz? O que reflete aquela época? Né? O que eu leio daquela época nessa obra. Então, é isso. Bom, e eu vou ter o cuidado hoje também de falar para vocês as transformações, só uma revisão, tá? Do finalzinho do século XVIII, no século XIX, para a gente ver a diferença, essa ruptura de uma arte que era acadêmica e se transformou em arte moderna. O que é arte acadêmica? A arte acadêmica está ligada às academias, às universidades. As primeiras academias de arte surgem lá no Renascimento, lá no Cinquecento, né? Florença teve grandes universidades e academias, Roma também. E no século XVIII, a gente vai ver uma arte muito acadêmica que foi batizada de neoclassicismo. O academicismo significa mais ou menos assim, aos moldes de. O artista pinta, esculpe, desenho aos moldes daquela escola. Então, e quem é aclamado, quem é reverenciado, quem é valorizado é quem segue aqueles moldes. Ninguém sai daquele cercadinho. A gente vai ver que isso vai ser transformador. No próprio século XIX, com o romantismo e com o realismo, vocês vão ver que, e depois com os pós-impressionistas, os impressionistas e os pós-impressionistas, que tem um avanço, tem uma mudança com relação a temas, a atitudes, né? E todas essas transformações. 2 vanguardas estudaremos hoje, o fauvismo e o cubismo. E dentro do cubismo eu vou falar dos maiores artistas de todas as épocas, que foi Pablo Picasso, né?
o grande artista Pablo Picasso. Bom, então vamos ver algumas imagens. Feitas essa introdução, né? Vamos começar aí algumas imagens. Bom, vamos chegar aqui sobre vanguardas, já falei. Sobre beleza, já falei também. E o que veio antes do modernismo? Uma pequena revisão para vocês. Como eu disse, o neoclassicismo começa lá no século XVIII, e no século XIX a gente vai ver romantismo, realismo, impressionismo e o pós-impressionismo. No finalzinho mesmo do século XIX, impressionismo e pós-impressionismo, que foi o tema dos capítulos anteriores, que nós acabamos de ver. Então, não vou falar. Então, eu só vou revisar um pouquinho sobre o neoclassicismo, né? Muito ligado à arte acadêmica, os temas eram mitológicos, as figuras tinham uma majestade, um apuro técnico, né? Uma leveza com relação à emotividade, né? Vocês vão ver que é uma emoção contida, e chama neoclassicismo porque aqueles valores da arte clássica, principalmente dos gregos, eles são retomados, né? A inteligência, o racional. Vocês estão vendo uma escultura neoclássica de Antônio Canova. Ó, Mônica, mas ela é emotiva, o casal está beijando. Ok, mas vamos observar com outros olhos. Essa é uma escultura que representa Eros e Psique. Não vou falar desse mito, ele é maravilhoso. Nós já estudamos os mitos no ano passado, eu falei desse mito para vocês. É uma história de amor, eles foram castigados, né? E esse beijo é depois do castigo. Zeus revê o castigo, eles ficam unidos novamente, e é um beijo que sela aí a volta dos dois para viverem pela eternidade. Psique significa alma, o amor ligado ao que está lá dentro da gente, né? Aos nossos sentimentos da alma. E Eros, o amor carnal, a sensualidade. Então, os gregos dizem que mais ou menos isso, que a sensualidade, a sexualidade, ela tem que estar junta, ela tem que estar unida com o amor, com o que está lá dentro da nossa alma. É muito bonito esse mito. Depois vocês podem rever lá nos nossos capítulos do ano passado. Hoje não vou falar muito sobre isso, não. Observem que você que está sendo castigado pelos deuses, que separou do seu, que está cada um num canto da terra sofrendo e depois se une. Olha, deveria ser um beijo e um abraço forte, mas tem uma delicadeza, tem uma contenção dessa emoção. Olha só, um toca no corpo do outro com suavidade, não é? Eles estavam separados e eles estão reencontrando. Então tem uma contenção, uma idealização da forma. Novamente, aquelas proporções gregas, desculpe, daí neoclassicismo. Muito bem. O romantismo, ele já é do iniciozinho, a gente pode colocar do início do século XX, desculpe, do início do século XIX, século XX não, a gente está fazendo uma revisão. Então, nós vamos ver, o nome já fala, muita emotividade, imaginação, a inspiração é o barroco, lembra do barroco? Claro e escuro, a luz emocional, a diagonalidade. E nós vamos ver, olha, um dos grandes artistas românticos é Eugène Delacroix, o francês. Todo livro de história tem esse quadro, né? A liberdade guiando o povo. Observe que o quadro, as coisas acontecem levando a gente para essa diagonal que começa aqui com os corpos, olha, a própria arma do cidadão aqui nos leva o nosso olhar para a liberdade e para a bandeira da França, né? E tem uma coisa entre os que estão vivos, o contraste entre vida e entre morte, entre claro e entre escuro, né? É muita emoção. O romantismo nos fala desse jeito aí, coisa que o neoclassicismo não fazia. Então, vocês estão vendo, já começa uma ruptura, já começa uma transformação. E o realismo, ele é também do século XIX, principalmente no final do século XIX, ele mostra a vida como ela é. A classe dos trabalhadores, o vagão da terceira classe, as pessoas que vivem com mais dificuldade, os agricultores. Olha esse quadro de Jean-François Méliès. São as respigadeiras. Essas mulheres catam, elas são autorizadas pelos donos das propriedades, depois da colheita do trigo. Vocês estão vendo lá atrás, o trigo já foi colhido, e elas vão... O que elas estão fazendo? Elas estão catando pedacinhos do trigo e colocando no avental, né? O patrão autoriza que elas peguem esses restos para elas colocarem aí na alimentação delas, né? Então, mostra aí uma vida difícil, uma vida de pessoas que trabalham, que ralam muito. Então, isso não era comum de ser mostrado lá no neoclassicismo, que eram temas heróicos, temas ligados à mitologia. Agora são temas cotidianos, e principalmente das pessoas menos favorecidas. Olha, essa pintura de Méliès, a Hora do Ângelo. E a luz é uma luz real, o sol está se pondo atrás dele aqui, então ele está na sombra e pega, a luz pega aqui na lateral dela, então tem uma coerência com o que está acontecendo de uma maneira quase fotográfica, mas
né, já é uma evolução. Essa obra de Gustave Courbet é um autorretrato, se chama O Desespero do Artista. É um quadro dentro do movimento realista, mas vocês podem ver que ele fala para a gente, eu não preciso falar nada, só de olhar, né, nesses olhos, nessas mãos, na postura do artista, nós conseguimos captar muito do que ele está sentindo. E uma passagem entre o realismo, só para lembrar, né, que já vai mostrando uma ruptura, essa é uma obra realista de Edouard Manet. E essa obra, olha, ela é realista, vocês estão vendo um piquenique sobre a relva, um almoço sobre a relva, dependendo da tradução, é de 1863. Muito bem feita, realisticamente, ela foi recusada em um salão onde ela participou. O primeiro plano aqui, o segundo plano e terceiro bem organizado. Mas lá no fundo, olha só, parece que o trabalho está incompleto. Ele não dá todas as texturas, a água, né? A própria interpretação da figura humana. Então, é considerado Edouard Manet como um passo já a caminho. O impressionismo só vai surgir 10 anos depois em um salão dos recusados dessa obra aqui, ó. Mas essa obra realista já mostra uma passagem. O próprio tema, uma mulher nua que participa de um almoço, de um piquenique com esses dois rapazes. Ele foi recusado, essa obra nós já até comentamos, só para relembrar. E a arte moderna no Brasil, como chegam essas tendências todas transformadoras que acontecem lá na Europa, como elas chegam no Brasil? Principalmente através da Semana de 22, e tem 3 eventos importantes antes de 22 que a gente não pode esquecer. Uma foi uma exposição que teve aqui em 1913 de Lazar Segal. Não teve grande repercussão, mas vocês vão ver as obras. Eu imagino minha bisavó, em 1913, vendo as obras de Segal. Ela ficaria, assim, sem entender, vocês vão ver as obras. Depois, em 1917, a Anita Malfatti, nós já estudamos também, faz uma exposição que foi muito criticada. E ela tem influência principalmente do expressionismo. Então, ela foi criticada, ela não queria mais expor. Monteiro Lobato fez uma crítica no jornal ferrenha a ela, intitulada Paranoia ou Mistificação? Tipo assim, essa mulher tá louca pintando isso, ou mistificação? Ou tipo assim, vendo arte onde não tem arte. E a própria Semana de 22, né, que foi uma semana de exposições, palestras, apresentações polêmicas, mas que transformadoras. O objetivo era trazer todas essas mudanças, todas essas vanguardas, numa linguagem que tivesse uma personalidade brasileira. E foi conseguido, Mônica? Sim, eu acho que sim, né? Missão cumprida. Em 1912, Oswald de Andrade entra em contato com o Manifesto Futurista na Itália. O Manifesto Futurista, nós vamos estudar o futurismo, está ligado à transformação dos tempos, à ligação com o futuro, à negação do passado. Ele é bem exagerado, né? Cheio de imagens. E ele fala, vamos bombardear o passado, só o futuro é que nos interessa. Então, nós estamos vendo aí uma quebra no tradicional, no acadêmico. E a Semana de Arte Moderna. Bom, aqui é a exposição de Lazar Segal, de 1913, que chega ao Brasil. Imagino minha bisavó vendo essas obras. Né? São obras, vocês estão vendo, olha, que não tem essa preocupação de representar a realidade da maneira que é. Né? O artista, lembra de Van Gogh? Pinta o que eu sinto, não o que eu vejo. Então, essa exposição é considerada um marco modernista. E, em 1917, a exposição de Anita Malfatti. Olha, a Boba, como ela representa aqui a boba e aqui o homem amarelo, como ela representa essa figura deformada, essas cores que ela coloca no rosto faz a figura ficar mais frágil, né? Mais boba, entre aspas, do que o título sugere. As cores, o alongamento das figuras, isso tem a ver com o expressionismo. É uma vanguarda que fala de sentimentos intrínsecos, de solidão, de transformações. A vanguarda expressionista, os pós-impressionistas como Van Gogh, Paul Cézanne, Gauguin já eram consideradas expressionistas. E eles vão começar a mostrar o que está lá dentro, sentimentos internos, que nem sempre são os bons, né? Nem sempre tem aqueles filtros que a gente vê nas redes sociais da alegria, da perfeição. Não. Sem máscara, esses artistas vão mostrar as tristezas, as solidões, a morte, a doença, a timidez. Olha, no caso aqui, a Anita disse que foi ver uma aula de modelo e esse homem estava no meio e todas as outras alunas desenhando ao redor. E ela sentiu que ele estava tão envergonhado, mas tão envergonhado, que ele estava amarelo de vergonha. Então, ela resolveu fazer ele mais amarelo do que ela o via, reforçando aquela
situação constrangedora dele estar no meio de uma roda e todos desenhando ali ao redor. Assim eram os expressionistas. E aqui eu trouxe para vocês alguns cartazes da Semana de Arte Moderna. Olha, aqui o cartaz da semana e a logo foi feito por Di Cavalcanti. Vocês estão vendo que a logo coloca aqui como se fosse uma arvorezinha começando a nascer. E era essa proposta, uma proposta transformadora. 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, né? Vai ter um capítulo específico de vocês que é só Semana de Arte Moderna. Agora, eu só citei para vocês saberem que essas vanguardas, esses movimentos modernistas chegam ao Brasil através da Semana de Arte Moderna e antes um pouco, né? Primeiro com a exposição de Lazar Segal, em 1913, e depois a da Anita Malfatti, em 1917. Fizemos a revisão, né? Que veio lá do final do século XVIII com o neoclassicismo, depois vimos o romantismo e o realismo, né? No século... O neoclassicismo, depois o romantismo e o realismo no século XIX, os impressionistas nós já estudamos recentemente, e os pós-impressionistas. E uma das primeiras vanguardas do início do século XX é o fauvismo. Fauvismo escreve-se fauvista, uma das grandes obras que representa essa vanguarda, essa corrente estética, é essa obra de Henri Matisse que se chama A Dança, que eu acho muito linda, olha só. E primeiro sobre o que significa fauvista. Fauve, escreve-se fauve em francês, significa fera. Um crítico viu essas obras em exposição e falou: o que é isso? Que ferocidade dessas cores. Esses artistas são ferozes em colocar as cores. E o apelido, né, esse termo dado para criticar, dado no pejorativo, pegou fauvistas, né? Os ferozes, que trabalhavam com ferocidade das cores. Para vocês não esquecerem os fauvistas, é mais ou menos assim, quando você dá uma aquarela ou uma caixa de lápis de cor e um livro de colorir para o seu irmãozinho, e ele vai colorir aleatoriamente, sem seguir o padrão real, a cor da pele, a cor do cabelo, a cor do céu, essa liberdade em colocar a cor. Isso os fauvistas representavam. E o mundo fauvista também era um mundo de harmonia, de alegria, parece que as pessoas viviam em paz, a vibe deles era muito legal. Observem que as pessoas estão fazendo um passo, né, em sincronia, todos estão de mão dadas. Diferente da obra lá que nós vimos, Comedores de Batata, que são pessoas em círculos, que não parecem unidas, aqui, apesar deles não olharem um para o outro, olha, parece que eles são no mesmo passo, na mesma cadência. E tão lindo, gente, que olha só, como que encaixa aqui, olha, a contraforma e a forma de um, como que eles se encaixam. Até o espaço entre eles está em harmonia, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, né? E ele fala dessa harmonia, de estarmos unidos, dançando um só ritmo. Esse quadro me diz muito. Eu acho ele muito significativo. E a beleza dessas cores. Um dos grandes artistas fauvistas foi Henri Matisse, e essa obra A Dança, feita por volta de 1909 e 1910. E sobre o fauvismo e essa obra A Dança, o livro de vocês faz esse assunto aí, contextualizando esse símbolo que foi feito para os Jogos do Rio, em 2016, a inspiração é a obra de Henri Matisse. Olha, essas pessoas interligadas. Quando esse símbolo ganhou 3D, ficou muito bonito, né, gente? A união, usando as cores do Brasil aí, e também tem um símbolo do infinito, né? Eu acho muito interessante esse símbolo baseado nessa obra. Fauvismo, já defini para vocês os temas fauvistas: paisagens, naturezas mortas, retratos, tudo aquilo que traduzisse alegria diante da vida, mas de uma maneira bem livre. Nós vimos o pontilhismo numas aulas para trás. Alguns artistas pontilhistas já são considerados fauvistas, começaram a colocar cores exageradas, cores que não, por exemplo, olha só, no corpo das pessoas tem roxo, tem verde, tem lilás, né? Esse inesperado da cor, essa liberdade. Aliás, eu cheguei na palavra mais importante dessa aula. O que classifica, o que, na minha opinião, corresponde a todas as vanguardas é a palavra liberdade. Os artistas se sentiam livres com relação à técnica, a temas, ao que você está achando sua obra, se você está gostando ou não da minha obra, isso não tem importância para esses artistas, né? Mas um pouquinho dos fauvistas, olha, e o cubismo, representado principalmente por Pablo Picasso e Braque, dois artistas aí, criadores do cubismo, e eles dizem, eu já disse para vocês, que eles foram visitar uma exposição, na época já era falecido Paul Cézanne, que é considerado pós-impressionista, que trabalhava com formas geometrizadas. Então, Picasso dizia que
Cézanne, pós-impressionista, seria a inspiração do seu cubismo com aquelas paisagens de formas geométricas. E no cubismo o nome já fala, olha, parece que a gente vê formas geométricas, cubos. Um aluno falou muito bem, uma vez eu estava dando aula e disse, professora, o cubismo lembra um pouco como se a gente estivesse olhando no espelho e a gente levasse uma pedrada no espelho, o espelho se partisse, mas não desabava. Então é como se a figura estivesse fragmentada. E o cubismo tem duas vertentes, o cubismo analítico, que ele é mais misturado, olha só, aqui vocês estão vendo violino e cântaro. Cântaro é uma espécie de um jarro para água, você ainda vê o jarro de água. E o violino está aqui, mas fragmentado. Característica, fragmentação da figura. Quando aparece o rosto, às vezes o mesmo rosto é representado um pedaço de frente, outro pedaço de lado. Pouca 3D, né? Pouca tridimensão. E as cores do cubismo analítico são essas cores mais cinzas, siena, marrom, bege, essas cores mais, entre aspas, terrosas. Mas foi ficando tão embolado que o espectador foi se afastando. Então, a gente vai ver depois uma tentativa de retomada da forma e da figura um pouco mais identificável no cubismo analítico. No cubismo sintético. No cubismo sintético, a gente vai ver como se fosse recorte e colagem. Olha, e as formas já ficam um pouco mais definidas. Nesses 3 músicos de Picasso, eu consigo ver esse primeiro tocando instrumento de sopro, o segundo aqui toca um violão, né, uma guitarra, como eles falam, e esse terceiro de preto segura as partituras. Então, é uma retomada da forma um pouco mais identificável, né? Então, vou repetir, cubismo analítico, as figuras estão mais misturadas, né? As cores são cores mais terrosas, cinza, sépia, nude. E aqui no cubismo sintético, a gente vai ver... Lembra como você era, quando você era pequenininho, recortava pedaços de papel colorido e formava uma figura, a árvore, a casa. Então, lembra... E aliás, os cubistas, no cubismo sintético, usavam muito recorte e colagem. Muito bem, já falei sobre a diferença dos dois, né? A primeira obra considerada cubista foi de Pablo Picasso, foi essa obra aqui de 1907, Demoiselles d'Avignon, as mulheres de Avignon. Avignon é uma região de prostituição, então são meninas de programa. Observem que essas duas aqui, olha, parecem que abrem uma cortina, né? E elas se expõem, elas se exibem ao espectador. São meninas que vendem, são mulheres que vendem o seu corpo. Do pescoço para baixo tem uma exuberância, tem uma sensualidade, uma volúpia, elas oferecem o corpo para gente. Mas da cabeça para cima, olha só, parece que tem uma tristeza, né? Uma descrença, uma falta de esperança, uma vida difícil, uma vida ruim que essas meninas têm, né? Tinham e têm, né? Bom, e Picasso coloca nos seus rostos, olha aqui, nessas duas, principalmente dele, máscaras. E é nessa época, somente no início do século XX, que muitos artistas descobrem a arte africana, como eu disse para vocês, no ano passado, quando a gente viu o mundo árabe e mundo africano na arte. E Picasso tinha várias máscaras africanas no seu ateliê. Então, ele coloca aqui as mulheres usando máscaras. Mais ou menos isso, você não está me vendo. Eu, verdadeiramente, eu estou aqui escondida. Você tem o meu corpo, mas você não tem a mim. Porque o meu eu está aqui atrás dessa máscara. Então, é como se fosse uma defesa, né? O filtro que a gente coloca hoje. E outra coisa que eu queria falar para vocês. O que de cubismo tem nessa obra? Já a geometrização desses corpos, olha. São corpos sedimentados. Tem 3D no quadro? Eu tenho essa tridimensão? Sim, eu tenho. Olha, as frutas, melancia, uva, pera e maçã, parece que elas estão aqui no primeiro plano, à frente das mulheres. Essas aqui, ó, essas duas, parece que estão mais atrás do que as primeiras aqui, né? Mas isso vai sendo, ao longo do cubismo, deixado para trás. A gente vai ver uma espécie de planificação dessas figuras. Então, a primeira obra cubista, Demoiselles de Avignon, já caiu no Enem, em vestibulares, várias vezes. Eu trouxe a interpretação delas para vocês. E aqui os rostos delas, olha, as máscaras, vou tirar o redato aqui um pouquinho, olha. As máscaras que Picasso tinha no seu ateliê. Então, ele coloca o rosto dessas mulheres mascaradas. Olha, até essa aqui da esquerda lá, que vocês viram que está em pé, que parece estar sem máscara, o rosto dela também lembra
uma máscara africana. Trouxe uma questão muito legal do Enem, que agora vocês já conseguiriam fazer de olhos fechados. Foi uma questão do Enem de 2016. Olha só, da segunda aplicação. A obra Les Demoiselles de Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso, é um dos marcos iniciais do movimento cubista. Essa obra filia-se também ao primitivismo, uma vez que em sua composição recorre à manifestação cultural de um determinado grupo étnico, que se caracteriza por, vou ler só a primeira ali para vocês verem, olha, produção de máscaras ritualísticas africanas, só pode ser essa, né? Picasso se inspira nos rostos das meninas lá, das mulheres, nas máscaras africanas. E se vocês podem ler aqui as outras opções, eu não vou ler agora, não tem nada a ver com o que diz aí a obra de Picasso. Rituais de fertilidade de comunidades celtas? Não. Festas profanas de povos mediterrâneos? Não. Culto à nudez de populações aborígenes? Não, não é isso que Picasso nos diz, né? Com as suas máscaras que ele colecionava no ateliê. Danças ciganas no sul da Espanha? Também não. Muito bem, e o cubismo chega também nas esculturas, olha. Vocês estão vendo aqui as formas mais geometrizadas. Que interessante, o rosto da mulher, ele é representado pelo vazio, olha, que forma na moldura do braço e a moldura do cabelo. E ao mesmo tempo eu tenho a sensação que ela está de perfil e está de frente nesse vazio. E um dos grandes artistas do século XX, o espanhol Pablo Picasso, né? O pintor de Guernica. Picasso não começa, Pablo Picasso não começa cubista. Ele tem uma trajetória tradicional até, ele sabia pintar realisticamente. Ele tem os primeiros quadros dele, ele tem até obras que lembram muito o impressionismo. E na carreira dele, ele tem duas fases iniciais muito marcantes. Uma fase que é chamada fase azul e a fase rosa. Fase azul, ele usa temas azulados, e fase rosa, temas rosáceos, lembra também um pouco temas bege, vocês vão ver pelas obras. Na fase azul, ele tinha perdido um grande amigo, então ele está muito triste, e são as obras mais caras quando são leiloadas aí ou colocadas à venda, né? Tem uma reportagem que eu tenho que fala assim, fase azul, grana preta, são obras caríssimas. Vocês estão vendo que são temas mais introspectivos, e já tem uma pegada muito expressionista, essa solidão, essa fragilidade do ser humano, a tragédia, parecem náufragos, né? Ou pessoas desprotegidas aqui na beira de uma praia. A vida, deixa eu tirar aqui um pouquinho para vocês verem, é um quadro que faz uma passagem entre nascimento, juventude, né? E a velhice. Então tem uma certa melancolia nas suas obras. E na fase rosa, Picasso tinha um novo amor, então ele já se mostra mais feliz. Nós vamos ver essas tonalidades mais rosas. Observem, então, que antes de ser cubista, ele tem uma bagagem, né? E tem muitas outras histórias para falar. Gente, tem muito documentário, tem muito filme sobre Pablo Picasso. Eu assisti no canal Arte, tem pouco tempo atrás, As Mulheres de Picasso, Os Amores de Picasso. Então, através da sua relação com as mulheres, Picasso era difícil, genioso, ele com as mulheres, ele com as pessoas que ia entrevistar. Não era um temperamento muito fácil das pessoas se relacionarem. Então, tem muitas obras, muitos documentários, a internet tem coisa muito legal. Aproveite esses momentos que vocês estão de quarentena, assistam coisas legais, né? Abram esses conteúdos que a gente está passando para vocês. Muito bem, e ele tem a fase africana, como eu disse, iniciada em 1907, com as obras Demoiselles de Avignon, onde ele vai usar essas máscaras africanas, caracterizando o rosto aí das suas personagens. Olha, no próprio cubismo, né, depois que ele desenvolve, ele retoma isso aí. Muito bem. No cubismo sintético, como eu disse a vocês, muitas vezes o recorte colado foi muito usado. E uma das grandes obras do cubismo sintético é a obra Guernica, de 1937, de Pablo Picasso. É um painel imenso. Ele fez para uma exposição que ia ter na França, comemorativa, tipo um salão anual, e ele resolveu fazer, então, uma obra que representasse o que ele tinha visto através de imagens de jornal, que foi a destruição de uma cidade espanhola, né, até Picasso espanhol, pelo próprio dirigente da Espanha na época, que foi Francisco Franco. Francisco Franco manda a Força Aérea Alemã bombardear uma cidade do seu país. Guernica ficou estraçalhada. Picasso viu essas imagens de Guernica e faz, então, de forma cubista, essa destruição causada pelo bombardeamento dessa cidadezinha. Uma parte muito triste da história da Espanha e do mundo, né? Vocês podem ver que é um caos geral, né? Corpos estraçalhados, fragmentados, pedaços de cabeça, braços, pernas, né? Um cavalo que grita
grita com o corpo aqui aberto, né, o flanco aberto, ele grita desesperadamente, tanto quanto essa mulher, essa mãe, que segura um bebê no braço, que parece que escorre dos seus braços a morte, né? O bebê não tem mais vida, parece uma planta murcha, desintegrada, né? Tudo é um caos. Aqui no cantinho à direita, essa mulher grita, sufocada, só tem uma janelinha e vocês podem ver que ela está entre chamas. Outra mulher avança aqui, ela parece grávida, a roupa toda esfarrapada, os seios amostras, procurando a luz que vem aqui, olha, de uma lâmpada acesa que parece que está explodindo ou que está partindo, talvez a própria bomba, né? E já tem uma mão que entra aqui na obra que com um lampião, com um candeeiro, para iluminar essa escuridão dessa ruptura que vai acontecer, né? E só uma figura tá de boa, tranquila. Olha, o touro. O touro aqui, né? E como eu disse, às vezes era o rosto era apresentado, né? De lado e de frente. Vocês podem ver que eu olho, às vezes eu acho que o touro tá de lateral para mim, às vezes de frente. Essa brincadeira, essa liberdade os cubistas faziam. Então o touro tá impassível. Ele tá assim, olha, sossegado com relação a tudo. Seria a própria Espanha? Seria Francisco Franco? Seria a guerra? O que seria esse tanto? Tem várias interpretações, né? Então, o touro, essa atitude dele de boa, essa atitude tranquila, é um contraste com o caos de tudo. E outra coisa, outro detalhe lindo nesse quadro, olha, esse braço que foi separado do corpo nessas explosões, segura um facão ou uma espada que se quebrou. Um metal rígido, ou de ferro, ou de aço, ou de bronze, quebrou. Mas olha, se vocês observarem aqui com atenção, uma florzinha, essa mão ainda segura uma florzinha que não se quebrou. Então Picasso nos diz sobre a esperança, né? Que nesse caos, uma mão de um cadáver segura uma espada quebrada, mas a flor não se quebrou, né? Isso me lembra também um poema de Drummond, A Flor e a Náusea. Quem viu nossa apresentação sobre Carlos Drummond vai lembrar desse poema. Pesquise um pouquinho sobre A Flor e a Náusea. Então, o quadro nos fala de destruição, mas nos fala também de esperança, né? E terminamos aqui, olha, terminamos nossa aula aqui. Eu queria dizer que, que gracinha, que isso aqui tudo está na internet, tá? Todo esse material e agradecer aí o empenho de vocês, pedir para que vocês abram esses conteúdos e falar que eu estou com muita saudade, viu? Muita saudade de vocês. Um beijo, até a próxima aula, tá? Fiquem bem, fiquem fortes. Façam exercícios, comam coisas legais, coisas boas e a cabeça, tá? Pessoal do teatro, façam os exercícios de respiração, tudo isso vai passar. Beijo.